Sejamos mais uma vez bem-vindos a essa casa, onde a gente pode se encontrar para receber o alimento espiritual, onde a gente passa várias horas do nosso dia correndo atrás do sustento material, então a gente tira alguns minutos, algumas horas, para colher esse alimento espiritual também. E é aqui, né, é um dos lugares onde a gente consegue se reunir e refletir a respeito de nossas vidas. E hoje quem vai trazer o estudo para a gente vai ser o Lúcio, que a gente já viu aqui. Ele vai falar sobre a vontade, que é o que acreditamos, né, que é o que move o nosso processo aí de evolução. E antes da gente começar essa primeira parte, convido vocês a elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao dia que tivemos. Cada um tem seus motivos, cada um tem, né, na sua individualidade, tem o que agradecer. Tanto os bons momentos quanto os que não são tão bons. E agradecemos principalmente pela vida, por essa oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Pedimos a espiritualidade da casa que esteja conosco, que ilumine o nosso irmão Lúcio nesse momento. Lembremos dos nossos mentores também, para que eles estejam com a gente em sintonia, auxiliando a gente na compreensão do estudo, daquela lição que a gente precisa absorver hoje. E assim a gente pede permissão para dar aberta a reunião de hoje. Assim seja. Boa noite a todos. Aqui estamos novamente, não é? Com um pouco de frio, mas com essa oportunidade, acima de tudo. Pois bem, sabemos que é uma reunião hoje de estudo, no qual teremos a oportunidade de procurar entender o que a doutrina dos Espíritos nos oferece para o nosso engrandecimento espiritual. Não é? E este momento, conforme sempre lembro e a doutrina nos ensina, o problema, tudo que é da terra, vamos deixar lá fora agora. Vamos ter os nossos pensamentos aqui, nesse instante, né? Porque é difícil. Mas vamos tentar. Pois bem, cada um dos irmãos que esteve aqui, apresentando um estudo para todos nós, eles vieram e mostraram os apóstolos, o que fizeram, o que Jesus ensinou, o que ele nos mostrou, o caminho para que possamos, nós outros, a ser felizes. Então, cada um trouxe o seu conteúdo edificante. Mas o estudo dessa noite de hoje, como em outras oportunidades que hão de vir, vamos falar um pouco individualmente de nós, como potenciais grandiosos, não é? O Anjo falou muito bem semana passada sobre a fé, a confiança em nós mesmos. Quer dizer, já é um dos itens para que nós assim possamos confiar no nosso próprio potencial. Não é? Por isso que estamos aqui na Terra, hoje. Somos capazes, sim, que a doutrina dos Espíritos nos ensina e mostra de orar pelos nossos entes queridos que já deixaram a Terra. Não precisamos de pagar ninguém. Ou mesmo em benefícios materiais para alcançar uma parte melhor, como se diz, não é? No plano espiritual. Não. Basta que cada um conscientize-se e faça da sua parte.
O porquê, não é? Que todos já viram do tema vontade. Todos nós vamos aprender, inclusive eu. Inclusive todos nós que temos a oportunidade que aqui está. Estamos aprendendo, como todos. É uma igualdade. Pois bem, tiramos, não é? Não está funcionando. Nós tiramos, então, das fontes dos livros dos seguintes autores: Leon Denis, Ernesto Bozano, Emmanuel e também André Luiz. Travou? Isso, destravou. Vamos voltar então. Isso. Aqui então está as fontes. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis, e também Pão Nosso, de Emmanuel, Pensamento e Vida, Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, André Luiz, No Mundo Maior. Nós vamos acrescentar um pouquinho do André Luiz, um livro que tem que ser muito bem estudado, que é chamado O Mecanismo da Mediunidade. Não é? Vamos lá. Pensar é criar. Todos já viram aquelas histórias em quadrinhos? Aqueles pensamentos com aquelas letras? Somos nós. Não é? Quando pensamos, estamos criando. O nosso pensamento forma um envelope energético em torno de nós, causando sensações agradáveis ou desagradáveis. São partículas pequenas, né? Aqueles envelopes, para que todos possam entender de cá, em volta de nós, trazendo assim sensações, felicidade, alegria, prazer, mas também aqueles desagradáveis. Quais são os desagradáveis? Raiva, ódio, não é? Sentimento de culpa e assim por diante. Então, todos os nossos pensamentos formam isso. Hoje nós estamos aprendendo. Vamos falar sobre um pouco, nesse instante, dos nossos pensamentos. E numa outra oportunidade, vamos exemplificar cada vez mais formas de pensamento. Então, os nossos pensamentos podem nos trazer tudo de bom ou decadência nossa. Por que é difícil controlar os nossos pensamentos? Em primeiro lugar, não somos seres totalmente perfeitos. Somos ainda seres endividados, desequilibrados. Amamos mais e abraçamos tudo que está aqui na Terra. E distanciamos da nossa ocupação do futuro nosso, que é o plano espiritual, a nossa verdadeira pátria. Aqui estamos de passagem, não é? Tudo que acontece na nossa vida começa nos pensamentos. Exterioriza-se através da ação do corpo físico. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. Vamos exemplificar, não é? Pensamos, construímos. Temos aqui a cadeira. Antes veio no pensamento, depois veio a forma, materialmente falando.
e assim os meios de transporte, onde estamos, não é? Tudo aquilo que precisamos para as nossas necessidades aqui na Terra, fisicamente. Vamos voltar então ao essencial da parte nossa moral, que é o segundo. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Pão Nosso, capítulo 15. Tudo durante a vida toda nossa está onde? Em nossos pensamentos. São estes pensamentos, no qual todos estão vendo ali, ó, aqueles envelopes, né, conforme dizemos, que está gravado uma imagem. Tanto é que nós, conforme o pensamento, voltamos a lembrar da história de Nosso Lar, da irmãzinha que tentava adentrar na colônia espiritual de Nosso Lar, que foi impedida. Mesmo assim, Narcisa insistiu para que o recebera, e André Luiz, pela sua evolução, não podia ver. E a irmã tinha 58 pontos escuros em volta dela. Está gravado nos envelopes tudo o que fizera durante a vida encarnada. O que eram esses 58? Recém-nascidos, mutilados, asfixiados. Então estava ali gravado tudo e todas as suas ações que fizera na Terra. Mas também temos a nosso favor quando nós somos mais equilibrados. Está ali, não é, a foto mental nossa de desejo do bem. Aí tudo que é bem, que é belo, atraímos para conosco. E vamos lembrar, através desse estudo, que o corpo físico, nosso físico, também sente, recebe as vibrações benéficas e inferiores também. Que, aliás, prejudicam mesmo ou mantém a sua estadia na Terra. Também, o pensamento não atua somente em torno de nós, porque pensamos, formamos em nós aqueles envelopes, não é? Mas também influenciamos nossos semelhantes para o bem ou para o mal. O nosso irmão Chico Xavier nos ensina sobre a palavra mal. Ele nos instrui, irmãos ainda doentes, ignorantes, desprovido ou esquecido aquele amor num cantinho, no qual relembrarão um dia novamente. Então podemos influenciar uns aos outros ao caminho da felicidade. O que é felicidade para nós? O que nós entendemos hoje aqui na Terra? É ter muito dinheiro, títulos, propriedades? Diz a doutrina dos Espíritos, nos ensina que é o necessário para a nossa sobrevivência. Um lar, não é? O alimento de cada dia, saudável, é claro. E também um trabalho digno. Isso é essencial para nós. E damos, então, assim, o bom exemplo, que significa influenciarmos todos num bom caminho. Como vamos influenciar? Hoje nós estamos aqui, nessa sala de aula, estudando. E que possamos, lá fora, no trabalho, na lida do dia a dia, dar
o bom exemplo. Quais são esses bons exemplos? À medida que nós deixarmos um deles de julgar o nosso semelhante, ver os nossos defeitos, já é um bom exemplo que vamos dar. E tudo aquilo que é círculo vicioso aqui da terra, nós sempre relembramos o álcool, o fumo, as drogas ilícitas. Então, tudo isso aí que nós afastarmos é benéfico para nós e também um bom exemplo para todos. Mas a contrapeso, e todos aqueles que aprendem, infelizmente, aqui na terra, a tirar do outro, é o roubo, e também a fazer tudo aquilo de prejudicial para o seu semelhante. Nós vamos dar um exemplo. Por que a terra ainda é um mundo de provas e expiação? Muitos ainda preferem sofrer. Por quê? Não foram fortes o bastante para serem equilibrados. Qualquer pensamento que seja pequeno de ódio, desejo de vingança, somos automaticamente responsabilizados. Não é que o Criador nos castigue, somos nós mesmos, pela nossa própria falta de vigilância, é que escolhemos dessa forma. E assim nós vamos vivendo um dia após o outro. Não adianta ter uma vida cercada de conforto se os meus pensamentos e atos não foram lícitos. E assim nós vamos influenciando. E muitos têm aquela questão, a justiça aqui não é nada. Mas compreendemos que existe a justiça divina, a lei natural que está diante de nós aqui. Demora, não é? Mas tenha paciência. Nós escolhemos a nossa caminhada. Se hoje sofremos, é porque queremos. Ou os nossos atos o fizeram do mesmo, melhor dizendo. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, porque através dele é que nós vamos nos modificar ou influenciar num bom caminho, ou contrariamente. Aqui nós temos um exemplo, quando os pensamentos são mais equilibrados. Vemos aí, não é? Em volta de nós, aqueles envelopes pequenininhos, com os nossos pensamentos, durante toda a nossa existência. Aí nós lembramos, de onde que vem a influência daquilo que chamamos os nossos irmãos, que não aprendeu a amar, e hoje persegue aqueles que amam, que são felizes, por inveja, chamada de obsessores. De onde que vem essa influência? Primeiro pensamos, criamos as imagens, e em seguida atraímos aqueles de acordo com a nossa natureza. Se pensamos positivamente, é claro, paz, tranquilidade. Ao contrário, vamos atrair aqueles, não é, que nós tanto somos afins. Pelas imagens de pensamentos e pelo desejo, principalmente das paixões brutas aqui da terra. Devemos vigiar a cada instante os nossos pensamentos. Por quê? A cada segundo, milésimo, estamos aqui com os nossos pensamentos. Fisicamente estamos. Mas aí adentramos naquele problema durante o dia. O nosso trabalho, aquela questão que devemos resolver. Vamos fazer um pouquinho de força
para manter esse equilíbrio, os pensamentos em linha reta, porque só depende de nós. Não depende de um, de outro, não. É nós individualmente. Por isso que esse estudo, ele não é grande, mas esclarece à medida do possível, para que assim todos sempre reflitam. Buscam o que é de melhor para si mesmo. E afinal de contas, estamos aqui nesse mundo para melhorar. E a cada oportunidade que nós abraçarmos, felizes seremos nós. Não é? Todos estão entendendo? Então vamos continuar. Modelamos nossa alma, seu envoltório, com os nossos pensamentos. Bom, quando estamos preparando para reencarnar, se temos condição, é claro, poderemos escolher e moldar o corpo físico. Mas nós não dizemos nessa parte, vamos dizer alma, porque o espírito, tendo condição, escolhe. Alma, o que quer dizer alma? Nós, aqui, envolto num corpo físico. Então, os nossos pensamentos vão moldar o nosso envoltório. Moldar como? Exemplo. Se eu tive um dia cheio de raiva, me fizeram raiva, principalmente no trânsito, no trabalho, qualquer coisa que seja, eu posso terminar o dia com uma dor de cabeça, no estômago, e assim por diante. Quer outro exemplo? Vamos lá, outro exemplo. Nós passamos uma temporada, tempos atrás aí, que foi empregado em nosso meio. Medo, desespero. Aqueles não totalmente equilibrados, o que ocorreu? O corpo sentiu. Porque a não vigilância dos pensamentos faz com que o corpo possa sentir aquilo que não tem. Foi feito um trabalho por mim aqui, chamado Cura Salutar. De 100%, 10% são problemas aqui, ou doenças, problemas de garganta e outras coisas a mais no corpo físico. E o restante, os nossos pensamentos que causaram a doença no corpo. O que nós imaginamos então? O que depende de nós? Nós, quando eu digo nós, também individualidade. Individualidade que cada um, com seus pensamentos, se vigie. A nossa irmã Francisca, abençoada irmã, ensinou: orai e vigiai. Eu aprendi desde quando eu era pequenininho, que eu vim aqui na reunião. Então, cada um é uma potência grandiosa, mas tem que pôr em equilíbrio os seus pensamentos, sem esquecer dos sentimentos também. Então, assim, nós vamos moldando o nosso corpo físico, que, aliás, é um empréstimo, não é uma propriedade que pertence a nós, somente aos nossos atos e ações. E assim, vamos moldando durante a vida toda a saúde do corpo físico ou a doença. São escolhas, que é chamado livre-arbítrio. Nós escolhemos aquela caminhada ali para chegar na avenida, o outro já escolhe lá por trás da prefeitura para chegar à avenida. Fiquemos cientes disso, que é importante. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada. À medida que todos nós rogar o auxílio divino, teremos, é claro, ajuda. Ninguém está deserdado aqui na Terra por causa de ser um local de sofrimento e dor. Não.
Todos nós estamos sempre bem amparados. Nós, com o nosso livre-arbítrio, é que escolhemos as companhias afins. E também, com os nossos exemplos, deixamos de influenciar a todos à nossa volta. No começo foi dito, volto a dizer, somos um grande potencial. Através da fé que nosso irmão Ângelo nos ensinou, nós vamos ter confiança em nós mesmos. Continuando. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. Basta um pequeno esforço da nossa parte. Às vezes a gente chega em casa, quer ver a televisão, sentar e ver um jornal. Vamos pegar um livro, fazer assim, como exemplo, ler algo edificante para nós. Assim, a gente aprendeu assim. E principalmente na hora da prece. Jesus, quando passou na terra, deu-nos o exemplo. Na hora que vamos fazer uma prece, ele distanciava da multidão e ia para um lugar melhor, cheio de paz, de harmonia. E o nosso melhor lugar hoje é dentro do nosso lar, no nosso quarto. E assim, então, vamos meditando em assuntos, aprendendo algo de sabedoria para nós. Chega daqueles exemplos tristes que a humanidade deu para nós tempos atrás, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, de perseguição, não é? E principalmente todas as doenças que passamos no passado. Vamos meditar assuntos bons, elevados. Se for para falar do nosso semelhante, vamos classificá-lo, suas virtudes. Se não gostamos, vamos pedir a Deus por eles, porque afinal de contas, viemos de uma só essência e ninguém pode negar isso. Por que não pode negar? Somos obras do Criador. Então, cada um faça da sua parte e procure, não é? Impregnar-se pouco a pouco das qualidades, mas tudo começa no pensamento. Da maneira que nós levamos a nossa existência. Não é fácil a lidar uns com os outros, porque cada um aqui na Terra está num nível de evolução diferenciados. Viver em sociedade hoje em dia tem que se ter disciplina, respeito, igualdade e o essencial, amor. E hoje nós vemos quase tudo ao contrário. Muitos abraçam tudo que é da terra em prejuízo dos outros. Que ilusão, que fantasia. Temos hoje, aqui na Terra, muitas denominações religiosas, principalmente. Devemos compreender e devemos aprender como chegar até Deus. E aqui as mesmas empregam que existe Deus. Fácil. Mas como chegar até o Criador? Como? Aí nós vamos compreendendo. Existe Deus, em primeiro lugar, Criador e autor de tudo, e o semelhante, que somos todos nós. O que estamos fazendo hoje na Terra, justamente buscando. Sempre dizemos a nos melhorar, a nos instruir. E como que eu vou conciliar isso tudo? Através dos meus exemplos. Mas começa aonde? Em nossos pensamentos.
E assim vamos vivendo um dia após o outro. E tudo que hoje, no nosso estudo que estamos aprendendo, não fique aqui. E saia individualmente com todos para a lida no dia a dia lá fora. Não esquecer, principalmente que só existe Deus, mas que também como chegar até Ele. E como chegamos até Ele, a doutrina dos Espíritos é clara para cada um de nós. Estamos aqui, crescemos, vivemos e vamos partir. Eu não vou levar nada comigo. Tanto é que, com todo respeito, devemos lembrar que o último ato de orgulho, que aqui são aquelas lápides grandonas, e uns que não têm condição, vai ser na terra. Vamos levar isso tudo? Nada. Levaremos conosco o nosso bom exemplo em tudo aquilo que fizermos de exemplo e de auxiliar uns aos outros, apesar da não convivência totalmente, mas fazemos a nossa parte, não é? Então, tudo começa no nosso pensamento. Meditarmos assuntos elevados de sabedoria. Continuando. Antes de tudo, é preciso fiscalizar os pensamentos, discipliná-los a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. É o que Emmanuel disse a Chico. Disciplina, disciplina e também disciplina. O que é disciplina? Temos aí no trabalho, chegar a hora certa, a hora de alimentar a hora certa, a hora de deixar o trabalho a hora certa. Em nossa casa, a hora de alimentar, higiene pessoal e a hora de dormir. E não é diferente com os nossos pensamentos, não. Não é? Nós sabemos que a pior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Ele que causa separação de um de outro, uns querendo ser maior, outros querendo tirar mais dos outros. E isso é que nos separa. Mas espera lá. Lá na doutrina dos Espíritos, o Espiritismo me ensina que nós devemos desapegar de tudo que é da terra, porque não levaremos nada. Então o que isso mostra? Que a minha verdadeira riqueza não é tudo que é da terra, mas sim a felicidade, o amor. Então todas essas palavras que sempre repetidas a todos, para que assim possam, gravar, bem gravado. Não esquecer quando sair lá fora. Porque a vida social nos exige muito compromisso. E para isso, devemos disciplinar e vigiar os nossos pensamentos. Não é? E aqui temos exemplo de equilíbrio, o não equilíbrio. De meditação e de serenidade. Vamos dizer, somos nós. Um pouquinho de nós, não é? Continuando. Aqui, renovar pensamento não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração, pão nosso. Então, isso é um esclarecimento para nós. Por isso, que nessa noite de hoje, nós temos essa oportunidade de estarmos compreendendo muita renúncia da nossa parte, porque os pensamentos à nossa volta, os sentimentos à nossa volta, se nós não estivermos bem equilibrados, nos influenciam para o caminho, ou seja, equivocado. Porque estamos na mesma sintonia de pensamentos.
E assim nós tiramos o exemplo do belo, do feio, do mau exemplo, do bom exemplo, que é nobre, o que não é nobre. Requer muito esforço da nossa parte, porque no dia a dia, principalmente quando nós estamos trabalhando, de repente a gente está vendo, já está participando de um assunto que não tem nada a ver com a lei de amor, de igualdade, de caridade, de justiça. Hoje, na Terra, como se diz, para aproveitar a vida, temos que estar pelas noitadas. Aqueles que não estão por este caminho são taxados. Conforme o nosso irmão Clarencio falou para André Luiz no nosso lar, aqueles que não seguem o caminho são o escárnio dos colegas. Por isso que é importante nós vivemos individualidade e quando é útil vivemos coletivamente. Mas a renúncia requer bastante esforço da nossa parte. De quê? Igualzinho um exemplo chinês, não é? Não vejo mal, não falo mal, não ouço mal. Requer muito esforço de nossa parte. Caímos, é claro, porque não somos seres ainda perfeitos, mas estamos tentando. É melhor do que nada. Vamos alcançar um dia? À medida que nós seguimos em frente e confiar no nosso potencial. Aqui vem falando, não é? Dos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos seus esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. O Evangelho segundo o Espiritismo. Será se alcançamos esse nível ainda? É uma pergunta, não é? Mas que cada um vai responder individualmente. E aqui nós vemos duas faces, não é? Uma e outra. Às vezes, sabe por que essas duas faces? Que tem um dia que estamos bem, tem dia que estamos lá. Bem e lá embaixo. Um dia, lá embaixo. E o dia todo, muitos irmãos estão assim. Desse jeito. Não tem um equilíbrio, uma disciplina em seus pensamentos. E aí nós somos influenciados neste meio. Por quê? Queremos e gostamos de sofrer. Por quê? Falta de vigilância da nossa parte. Então temos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Fácil não é não, mas conseguimos ajuda. Quando nós rogar ao Criador a sua proteção e bênção. Medo, desespero, nunca resolveram problema algum na nossa vida. Só fez o sofrimento que era pequeno tornar-se muito maior ao que nós passamos tempos atrás. Somente relembrando. Aí voltamos ao começo. Sobre o pensamento, o que tem a ver com a vontade? Perguntamos. Por que meio poremos em movimento as potências internas e a orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Aí agora vem o tema nosso, vontade. O que é vontade? À medida que nós nos esclarecemos, sabemos da nossa fragilidade e o que devemos fazer
para sermos mais felizes e distanciarmos das fantasias do mundo, das ilusões que nos fazem escravos da dor e do sofrimento. Mas como vamos alcançar? Pela vontade. Pela vontade, temos aí que o nosso irmão Anjo falou sobre a fé e a confiança. É a vontade que pôs todos os apóstolos caminharem em direções diferentes para levar a boa nova. E quando nós esclarecidos aqui na terra, é a vontade que nos impulsiona para sermos melhores. Vamos dar um exemplo aqui da terra. Eu tenho vontade, por exemplo, de ter uma casa. Constantemente, aquilo que é útil, pensamos e vamos regaçar as nossas mangas, vamos trabalhar para isso. Até um dia conseguimos, segundo os nossos merecimentos, em primeiro lugar, o nosso Criador que permitira. Então, é a vontade que nos impulsiona a sermos melhores, a buscar bons exemplos, a controlar os nossos também pensamentos, a afastar-nos de tudo aquilo que seja prejudicial ao corpo físico, da maledicência. O que é maledicência? Ver somente os erros dos outros e comentar. Ser indulgente, somente ver as qualidades e amar mais. É a certeza de que amanhã será melhor do que hoje. Então, assim, pela vontade, nós pomos o nosso potencial em ação, em movimento. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Olha, sobre o fluido universal, né, tem que ser estudado. E nós temos aqui o estudo sistematizado que vai exemplificar cada vez mais para todos. Um exemplo que nós damos aqui para que todos possam entender um pouquinho, porque tudo há energia. Não é? O magnetismo que tem, por exemplo, do celular, as ondas de rádio. Então, tudo isso faz parte desse gerador motriz que existe no nossa galáxia, no universo inteiro. Não é? É só um exemplo para que todos possam entender. Então, vemos aqui que, através do fluido universal, pomos em ação nossos pensamentos. Aí que nós entramos com a pequena parte do mecanismo da mediunidade. É um livro que tem que ser muito bem estudado. Que nós, individualidades, somos igual a um dínamo. O que é dínamo? Aquilo que tem nos carros, né, antigos. E cada vez mais posto em ação a nossa vontade, a força dos nossos pensamentos vai chegar até o nosso objetivo. Se eu tenho desejo de ter um mundo melhor, cada dia eu oro, peço ao Criador para auxiliar a todos, que dê aquilo que cada um tem por necessidade. Então, esse potencial vai se transformando em energia, que é levada através, né, do ar até o seu objetivo, que é todos. Não é? Então, assim vamos alcançando. Imagine só, toda a coletividade com pensamentos mais positivos perante qualquer que seja o sofrimento que há no mundo. Por isso, não é?
que na época de Natal, como todos estão com os pensamentos de renovação, de amor, de confraternização, que são aproveitados essas influências boas para que sejam socorridos aos irmãos espirituais, encerrados nas regiões inferiores, para levá-los para lugares melhores. Através de quê? A união dos nossos pensamentos. Então, cada um é uma luz pequenininha e cada vez mais, pela sua vontade de querer, de exercer e de realizar-se, se torna útil para com todos. Um potencial fica enorme, uma luz fica maior. É por isso que, cada vez mais que nós vigiarmos os nossos pensamentos, não é? Aquele desejo, aquela vontade de nos melhorar, vamos tornando em volta de nós a sensação mais agradável. O corpo adoece menos, os nossos sentimentos são mais nobres, distanciamos de tudo aquilo que é mau exemplo e abraçamos aquilo que é belo e benevolente. Aqui está um exemplo. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Isso faz com que nós acreditamos em nós, certo? Que a felicidade nós é que vamos conquistar. Se realmente queremos ser felizes. Temos aqui níveis da casa mental. Subconsciente, futuro, ideal e meta. Onde que o espírito manifesta no corpo. Subconsciente, pensamos no nosso futuro. Um exemplo, o jovem que estuda hoje quer ser no futuro e formar uma profissão que ele gosta. Então, tudo isso aí, para o futuro, temos aqui, não é? E temos a parte consciente, que é o presente, esforço e vontade. Hoje estamos aqui, não é? À medida que nós vamos compreendendo, o que nós vamos fazendo? Vivendo aqui, não é? Esforçando, pondo essa vontade em ação. Mas temos uma outra parte aqui que nós ainda estamos agarrados ainda. Qual que é essa parte? Subconsciente, passado, automatismo e hábitos. Já ouvimos aquele ditado hoje aqui na Terra? Sempre tem. São os novos copiando os erros dos antigos. O que quer dizer isso? Não é? Nós ainda estamos arraigados lá embaixo, no passado. Ah, não, eu fiz aquilo errado. Ah, eu aprendi daquele jeito. Ah, eu só faço daquele jeito. E hoje eu vou vivendo, atropelando, não é? A vontade, o presente e as nossas metas. Por quê? Numa palavra, vamos na vida correlativa. Não aprendemos a amar ainda, a perdoar. Não aprendemos a ser mais disciplinado em nossos pensamentos. Que lá é meu inimigo já tem muitos anos e não perdoa o que ele me fez. Aí fiquemos nesse automatismo sempre. E outras partes mais, sempre vivendo e relembrando o passado. Isso nos impede de sermos melhores. Se nós não tivermos essa vontade, não é, no consciente, pensando presente hoje, e vontade para melhorar, vamos ficar com os dois pés aqui, ó, ainda no mesmo lugar, se não aprendemos a amar. Por isso que requer do nosso pensamento autovigilância,
discipliná-lo, mas através do esforço individual, vontade, que vamos alcançar. Somos espíritos altamente endividados. Vamos voltar novamente? Só depende de cada um. Mas como que nós vamos conseguir não voltar? À medida que nós abandonarmos o passado e temos mais amor em nosso pensamento, sentimento, não é? E vamos fazer da nossa parte. Continuando, já está terminando. Aqui temos um primeiro conceito de reforma íntima. A preponderância da vontade e do esforço sobre nossos milenares hábitos cristalizados no subconsciente. À medida que, eu errei aqui, eu estou errado ali, vamos analisar os meios que eu posso melhorar. É por isso que as portas da Casa Espírita estão abertas. Para quê? Estudarmos, orientarmos e nos instruirmos. Mostrar. Não é só que existe o Criador, autor de tudo, não. E como nós devemos chegar até Ele. Não é se pagando que eu vou ter um lugar melhor quando eu partir da Terra. Não. Eu mesmo, eu próprio, que tenho que corrigir tudo aquilo que lá atrás eu fizera. De quê? De falar mal de fulano, de desejar mal para o outro, de desejar a pena de morte para outro, aborto aqui, e outras qualidades a mais que nós temos. Não é? Então, devemos tirar essas raízes das entranhas dos nossos sentimentos e, acima de tudo, dos nossos pensamentos, mas só conseguimos com a vontade firme. O que Jesus ensinou quando ele falou da fé? Tamanho de um grão de mostarda. Se tivermos a fé desse jeito, poderemos fazer muitas coisas. E como que vamos conseguir? A nossa vontade firme e ativa. Como vamos desenvolver essa vontade? Nós estamos estudando aqui. E através desse estudo, um autoesclarecimento para todos. E cada um, como potencial elevado, possa fazer da sua parte. Não somente através do estudo bonito, as palavras bacanas, e pôr no esquecimento quando sairmos lá fora, não. Isso é o dia a dia, a cada segundo. A luta é constante, até nas horas que se refere ao sono do corpo físico. Continuamos o nosso trabalho individual. Aí, quando deixarmos a Terra, vai estar lá aquelas cartinhas de pensamento, aqueles envelopes. Opa, aqui o seu pensamento era esse, aquele outro era aquele outro. Então, não tem como nós fugirmos da realidade. Nós somos a realidade. E devemos viver a realidade e não a fantasia de que somente existe essa existência e que não vai ter julgamento nenhum. A lei divina é clara, a cada um segundo as suas obras. Só para terminar, vemos aqui, não há alma que não possa renascer fazendo brotar novas florestas. Somos nós. Então, cada um possa fazer da sua parte. Botar viva, firma essa vontade, também a fé e a confiança em si mesmo. Devemos acreditar em nós. Não vamos achando que outros são melhores do que nós e nós melhor que outros. Somos todos iguais.
Tudo que é da terra, riqueza, títulos, posses materiais, são um trabalho que tem que exercer em prol de todos. Somos iguais. Tanto é que quando viemos para cá, o corpo físico se decompõe a mesma coisa, uns e outros. E vamos, principalmente, controlar os nossos pensamentos, porque o corpo adoece e fica doente. Não é? E está aqui uma imagem bacana para todos recordarem. Foi isso o estudo dessa noite de hoje, né? Sobre a vontade, reunir os nossos pensamentos também. Numa próxima oportunidade, conforme eu disse, teremos aí pensamentos, suas formas. Aí nós vamos trazer mais detalhadamente sobre os nossos pensamentos. E algum irmão, alguma irmã tem alguma pergunta a fazer? Aqui, o Álvaro está doido para responder. Bom, agradeço a todos pela atenção, espero que tenham entendido, né? Porque eu estou aprendendo, não sei melhor do que ninguém. Tá certo? A paciência de todos, né? A Deus por essa oportunidade também eu agradeço. E antes de eu passar a palavra para a Martiele, vamos lembrar aqui sobre a Semana Espírita, a quinta Semana Espírita, não é? Que será do dia 24 ao dia 27 de maio, semana que vem. Aqui teremos, dia 24, que é na quarta-feira, Manuel Soares de Barbacena. No dia 25, não é? O Calçavara, de São João del Rei. Dia 26/5, Danilo de Oliveira. Poços de Calda, né? Todos já conhecem. E no dia 27, de Conselheiro Lafayette, o Gustavo Ramalho. Todos estão convidados. Vai ser semana que vem, a partir da quarta-feira. Eu agradeço a paciência de todos, né? No mais, que a paz do Cristo esteja com todos.